Não é tarde para se sonhar. O céu ainda é azul, a esperança é só olhar no olhar de uma criança, no sorriso de uma mãe. Venha fazer parte da família ICEGEC. Nunca é tarde para ser feliz. Deus tem os seus meios para nos trazer livramento. A palavra de Deus nos fala em Gênesis 37 de José quando foi colocado em uma cisterna e ali estava também uma sentença de morte sobre ele. Mas é interessante que mesmo dentro da cisterna ele contou com a ajuda e com a bênção de Deus. E a bênção de Deus veio de uma forma tão extraordinária. Como veio a bênção de Deus alcançar José dentro daquela cisterna? Através de uma intervenção de Deus na consciência de Rubens, irmão de José. Deus inquietou seu irmão e levou ele a tirar José de dentro daquela cisterna. Querido, eu não sei qual é a cisterna que você se encontra. Talvez você se encontra depressivo, carregando angústia no teu coração, alguma coisa te aflige, as circunstâncias são adversas, contrárias, os ventos são fortes, você sente-se como alguém que está naufragando. Eu quero te dizer que Deus tem um meio para te livrar dessa tua cisterna. Deus tem um meio para te socorrer. Clame a Deus, grite por Ele, peça ajuda divina e Ele vai providenciar um meio e você vai sair do lugar de desconforto em que se encontra. Eu sou o pastor Silosmar, este é um programa da ICEGEC, uma igreja celular.